Bom dia a todas e todos. O nosso trabalho tem sido junto com os povos ciganos do Brasil, um tema esse que é novo, é um movimento novo, que se iniciou agora a partir do ano de 2012. Estamos vendo aqui, a exemplo dos povos indígenas, dos povos de matrizes africanas, os grandes problemas enfrentados, principalmente no que diz respeito à parte do racismo institucional, discriminação e preconceito. E os povos ciganos, enfim, compreenderam que também tem que lutar pelos seus direitos. O direito à vida, o direito a ter acesso aos serviços públicos desse país com dignidade. Então, como é um movimento novo, nós trouxemos aqui algumas considerações para que vocês conheçam quem é esse povo. Né? Tendo em vista que todo mundo aqui deve ter tido uma experiência enquanto criança, dizendo o seguinte, se escondam porque os ciganos chegaram. Os ciganos roubam criança. Então, é um povo, tanto no Brasil quanto no exterior, marcado por perseguições e preconceitos. E nós vamos compreender o modo de vida, de que maneira eles vivem, para que os senhores entendam também que os povos ciganos, eles são sujeitos dos direitos da Convenção 69. A nossa organização, ela é composta por descendentes de ciganos. Todo mundo pergunta se somos ciganas. Nós somos descendentes de terceira, quarta e quinta geração, que fazemos, através do nosso trabalho, um entendimento a essas comunidades tradicionais do nosso país sobre seus direitos fundamentais. Nós fazemos também um diálogo entre o governo federal, estadual e municipal para que receba essas lideranças no país. Então, vamos conhecer quem são os povos ciganos no Brasil. Apaguei. A terminologia internacional. No ano de 1971, após grandes perseguições, depois da Segunda Guerra Mundial, familiares ciganos se reuniram no Conselho Europeu. Na Europa, hoje, para que os senhores tenham ideia, os ciganos são alvo de milícias armadas. Eles são proibidos de entrar em restaurantes, eles são proibidos de fazerem parte da sociedade. Portanto, nós devemos compreender que os ciganos é um povo que não tem territorialidade. Eles vivem em toda parte do país. E em 1971 foi criada, então, a terminologia Romá para designar a nação cigana, em que todo cigano compreenda o seu símbolo, que esta é a bandeira dos povos ciganos, reconhecidamente internacional. E nós trazemos esse conhecimento a essas comunidades tradicionais ciganas do nosso país, dizendo que eles têm uma bandeira, têm uma representatividade para que eles saiam de sua invisibilidade. E Romani significa a cultura, o idioma, as pessoas. Os povos ciganos do Brasil já foram previstos pelas ciências sociais, pesquisadores do nosso país, como 3 grandes grupos étnicos: o Rom, o Sinti e o Calon. O Rom, ele se subdivide, tem subgrupos: os Caldaracha, os Machuaia, os Lovara, os Rorahano e os Banhacha. E também, como subgrupo dos Sinti, o Manuche. É importante salientar que cada etnia dessa tem sua expressão cultural própria, tem seu idioma próprio. Os Rom falam praticamente o romanês, o mesmo idioma, com algumas diferenças em seu idioma. O Sinti, ele fala o Sintô, e o Calon, ele fala o Calô, que advém de Portugal. Então, é importante saber que esse povo, ele chegou aqui no Brasil em 1574, já como forma de discriminação e preconceito. Vieram deportados simplesmente pelo fato de serem ciganos, porque o reinado de Portugal não queria esse povo que falava geringonça. Eis aí um decreto que nós temos, um documento em que o Dom João V fala já a geringonça de cigano. Olha só a origem da palavra geringonça. Começa já com os ciganos. Então, é um povo marcado por perseguição, justamente pelo modo de vida. Eis aqui como eles vivem. Eles são nômades que significa são pessoas que vivem de itinerância. Eles não têm uma casa fixa. Eles vivem nessas tendas. Portanto, eles necessitam de que os municípios concedam a eles, e o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 tem uma linha específica dizendo que os municípios devem designar um terreno para que essas comunidades tradicionais ciganas possam livremente fazer seus acampamentos.
São seminômades porque eles moram já em residências fixas, mas continuam dentro de suas tradições, na venda de seus produtos em outros municípios. Por isso são considerados seminômades. Eles vivem de município em município para vender os seus artefatos. Geralmente são edredons, panelas, o próprio artesanato que eles trazem como a cultura. E os sedentários são os que já vivem em residências, em casas. Então, esse é o modo de vida dos povos ciganos no nosso país. Os povos ciganos do Brasil, gostaríamos aqui de salientar, é um povo que mantém a tradição pela oralidade e mantém o seu idioma. Isso é um orgulho para eles. Eles não perderam. Uma ou outra família ainda já não se fala mais o romanês. Já houve várias variações, mas pelo menos outras, e diríamos aqui, a grande maioria dessas famílias tradicionais ciganas é o orgulho de falar o idioma que eles trazem de geração a geração. E geralmente é passado pela mulher. A mulher, ela tem o papel de manter essa tradição viva dentro da sua comunidade. É um povo com saberes, conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, e suas formas de expressão são as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. É importante salientar aqui a geração de dados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pela primeira vez, fez, no ano de 2009, a pesquisa de informações básicas municipais. Esses pontinhos verdes é onde estão localizados os acampamentos ciganos no Brasil, em que 290 municípios declararam ter acampamento cigano. E, no ano de 2011, o acampamento passou a ser 291, em que o Distrito Federal também designa ter acampamento cigano. Os maiores estados com concentração com as comunidades tradicionais ciganas de acampamento, que são aquele povo nômade, Bahia, Minas Gerais e Goiás. São os 3 maiores. Por isso a importância da geração de dados, porque o IBGE, no Munique 2012, retirou os povos ciganos de suas pesquisas. E nós, da MSK, entramos com uma ação de reconsideração. E também aqui já temos uma indicação da própria CDH, que também solicitou explicações ao IBGE por que foi retirado os povos ciganos dessa estatística. Temos também a importante geração de dados no próprio cadastro único do programa Bolsa Família. Com dados de maio, nós temos atualmente famílias em situação de extrema miséria. São 1.529 famílias ciganas inscritas no Bolsa Família, das quais 946 são beneficiárias do programa. Cabe-nos aqui ressaltar que a MSK Brasil, assim como outras organizações ciganas deste país e também voluntários, dão entendimento a essas pessoas das comunidades tradicionais que elas têm direito a fazer o seu cadastro no Conselho Regional de Ação Social, mesmo porque é uma comunidade que preferiu viver na invisibilidade, portanto, em sua maioria, não acredita no governo. Eles não acreditam. E é importante salientar aqui algumas ações que já vêm sendo feitas pelo governo federal, através do comprometimento de lideranças que compreenderam que tem que lutar pelos seus direitos humanos. Destacamos aqui a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que desde 2012 vem atendendo às prioridades da comunidade cigana. E, por isso, ela tem sido a coordenadora da pauta dos povos ciganos dentro dos demais ministérios. Gostaríamos também aqui de destacar as ações empreitadas pelo próprio Ministério Público Federal e também parabenizar aqui a 6ª Câmara e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que tem levado ao entendimento dos gestores estaduais e municipais as necessidades de se estabelecer a conclusão dos direitos fundamentais dos povos ciganos. Há exemplo do que aconteceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, em que um acampamento cigano com 70 famílias que moram lá há mais de 40 anos foram
solicitados a se retirar, porque iriam, naquele local, construir algo econômico. E esse líder, graças a Deus, que já tem o seu entendimento, porque a maioria dos povos ciganos, quando muito, tem a 8ª série. Então, veja bem, graças a Deus, esse líder, ele tinha escolaridade e procurou a Pontifícia Unificada, a PUC, né, de Minas Gerais, procurou os professores da área de Direito para lutarem pelos seus direitos. E usaram, sim, no seu parecer, a Convenção 69. E, por isso, nós destacamos aqui a participação do Ministério Público Federal, que concedeu àquela comunidade, claro, após 5 anos de luta na Justiça, a concessão de terra àquela comunidade. Isso é um ganho muito grande para os povos ciganos. E também teve, no Estado de Minas Gerais, a Procuradoria Federal Estadual, que estabeleceu que toda e qualquer criança cigana seja recebida nas escolas em conformidade com a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 3, de 16 de maio de 2012, em que trata que todo povo de itinerância, seja circense, parquista, e inclua-se aí também os ciganos, as crianças tenham vagas a qualquer momento que eles chegarem no município. E o procurador daquele estado deu uma ordem judicial para que a Secretaria de Educação daquele estado fizesse definitivamente a implementação dessa política pública. Então, nós aqui, o movimento cigano, ele é extremamente novo, mas ele está começando de uma maneira, pegando as relações que existem dos indígenas. Nós temos muito que aprender com o movimento indígena e com o movimento de matrizes africanas, principalmente porque nós vimos aqui na mesa que são uma série de leis que são colocadas, votadas, alheia à vontade dos povos tradicionais desse país. Mas gostaríamos aqui de ressaltar que este momento é muito importante. Ele é extremamente importante, primeiro, para dar consciência a essas comunidades tradicionais de seus direitos, que eles podem, sim, lutar. Eles, se forem analfabetos, eles têm uma inteligência muito grande. Basta ler que eles têm uma memória muito boa. E isso acontece com os povos ciganos. E é o que temos feito com eles, dar entendimento. E, com isso, eles estão perdendo o receio de dialogar com os gestores municipais, de realmente chegar na área de justiça, pedir uma defensoria pública para os casos deles. É longo, mas nós temos que dar início, e esse início já foi feito. E, graças a Deus, nós encontramos pessoas comprometidas com a sociedade, não com seus cargos, que é o caso aqui, não pelo fato da doutora Débora do Prá estar aqui, mas tem feito um grande trabalho, a Sexta Câmara, justamente com o doutor Luciano Mares Maia, o doutor Aurélio Rios, e também a professora Silvania Euclênio, da Secretaria de Comunidades Tradicionais, e a professora Luísa Bairros. E, dentre outras pessoas aqui, que eu provavelmente esteja esquecendo o nome, mas pessoas comprometidas realmente em levar dignidade ao povo cigano. Por isso, nós estamos muito contentes de poder participar aqui da Convenção 69 e que a Secretaria Nacional de Articulação Social possa incluir os povos ciganos. Já não é mais tempo de saber quem vai ou quem não vai. Toda a população tradicional que tem seu idioma próprio, que mantém sua identidade cultural, com bases em suas leis, que tem suas expressões culturais, elas já estão dentro da Convenção 69. O artigo 1º já deixa isso muito claro. Então, povos de ribeirinho, nós colocaríamos aqui vários outros povos, não só os quilombolas, povos de terreiro. Os povos de terreiro também têm tradição, e eles fazem parte também dessa Convenção 69. Então, nós solicitamos à CDH o cumprimento das disposições estabelecidas na Convenção número 169, dando nomeação, de fato, aos povos ciganos a ela, a inclusão da história, tradições, costumes dos povos ciganos nos livros de história e demais materiais didáticos que ofereçam uma descrição equitativa, exata e instrutiva, porque acreditamos que a educação básica é quem vai coibir a continuidade do preconceito e a discriminação aos povos ciganos. Também solicitamos que o cumprimento
Ok, vou pular porque é muita coisa. Apenas que os povos ciganos sejam respeitados nesse país por suas expressões culturais e que se compreenda que a herança de um povo nunca seja a fome, a miséria, o preconceito e a discriminação. Muito obrigada.